Aconteceu. O Nando Moura, repetidas vezes, veio aqui dizer que o Bolsonaro era o melhor presidente que o Brasil já teve, que ele queria ter uma urna eletrônica em casa para apertar 17 todos os dias. E isso foi repetido ao longo de muito tempo. Até que, 3 meses atrás, mais ou menos, ele resolveu tirar umas férias, e entenda-se férias, fazer um implante capilar. E quando ele voltou, em vez de atacar os opositores tradicionais dele, que são canais de esquerda ou canais progressistas, ou personalidades da esquerda, como políticos e outros influenciadores, o que o Nando fez foi voltar atacando expoentes da extrema-direita, do mesmo grupo dele. Ou seja, ele começou atacando o José Teófilo, que foi o cineasta que fez o filme do Olavo de Carvalho, começou atacando o Alan dos Santos, do Terça Livre, atacando Paula Marisa, atacando outras pessoas que estavam junto com ele, companheiros de batalha dele alguns meses anteriores. Então algumas pessoas disseram, né, tanto na esquerda quanto na direita, que nesse período que ele ficou fora de férias, ele não apenas não fez um implante capilar, como ele trocou o cérebro, porque ele voltou agora esquerdizado. Ex-aliados dele passaram a chamá-lo de isentão, assim como o Diego Rox também. Aqui eu falo do Nando também tem a ver com o Diego Rox, que também mudou a postura ao longo desses meses. Passaram a chamar esses dois de isentões e agora estão chamando o Nando e o Diego Rox de nova esquerda, porque eles passaram a criticar decisões do governo Bolsonaro e também passaram a brigar diariamente com outros influenciadores da extrema-direita. E chegou até um ponto no qual houve uma ruptura também com o Olavo de Carvalho. O Nando chegou a tirar os livros do Olavo de Carvalho da livraria que ele vende livros lá, um monte de livros, ele vendia livro do Olavo, tirou, e também agora recentemente começou uma troca de farpas ali com o Bernardo Kister, que é um dos discípulos mais fervorosos do Olavo de Carvalho. Ou seja, a briga foi se tornando pública, foi crescendo, virou uma bola de neve, ao ponto que o Nando rompeu de vez, aparentemente, com essa ala que ele chama de direita flaviana, que são apoiadores do Bolsonaro, que estão com o Bolsonaro até as últimas consequências. Muitos veem nisso, nessa postura do Nando, uma postura crítica. Ele está criticando o governo Bolsonaro, embora ele se apresente como bolsonarista ainda. Ele diz que o Bolsonaro é o melhor presidente que já teve e que ele está criticando questões pontuais do governo Bolsonaro para melhorar esse governo. Então eu quero fazer com vocês aqui, apresentar 3 hipóteses que me ocorreram ao observar o desdobramento dessa situação. A primeira hipótese eu já apresentei aqui num vídeo anterior, que eu não sei se é a mais correta, não me parece que funcione, mesmo se eles estiverem aplicando isso, que é a estratégia das tesouras, que é uma ideia que o Olavo de Carvalho elaborou interpretando incorretamente o movimento bolchevique, interpretando incorretamente a Revolução Russa. Segundo ele, tanto na União Soviética quanto no PT, por exemplo, o que há é uma divisão de forças, uma ala mais moderada e uma ala mais radical, para que no final das contas essas duas alas se dividam e cheguem ao poder alternando o poder ou chegar ao poder por vias diferentes. Então é dividir-se para conquistar. Dá a impressão que são grupos diferentes, antagônicos, mas no fim das contas é a mesma coisa e quem chegar no poder tanto faz. Como eles acreditam nisso de fato, poderia ser que eles estivessem fazendo isso. Você tem um grupo radical bolsonarista, a militância bolsonarista como proposta pelo Olavo de Carvalho, pessoas que ficarão com o Bolsonaro até as últimas consequências, não importando o que ele decidir, e você teria uma ala que seria mais moderada, ou supostamente moderada, e que critica o Bolsonaro, e acaba nesse modo se dividindo, e eles pegam 2 grupos diferentes de eleitor do Bolsonaro. Eleitores bolsonaristas radicais e eleitores bolsonaristas insatisfeitos que querem criticar o governo e encontram nas figuras um modelo de crítica, ainda apoiando o governo. Poderia ser isso, embora seja uma estratégia fracassada, a meu ver. Isso não funciona, isso não dá certo, isso cria uma sensação de confusão, de briga generalizada. Você teve o Nando Moura, por exemplo, expondo dados dos donos do perfil isentões, por exemplo, expôs lá pessoas, eles puseram conversa no Nando, ou seja, a briga está feia mesmo, então não me parece que seja isso, não me parece que seja armação isso, embora possa ser, mas eu acho que não é isso não. A segunda hipótese é que aqueles que estão próximos do Bolsonaro, aqueles que cercam o Bolsonaro agora, incluindo o próprio Olavo de Carvalho, porque ele ainda é o guru ideológico desse grupo, mas você fala de Felipe G. Martins, você fala do Alan dos Santos, você fala da Camila Ábido e outras pessoas também que se aproveitaram dessa situação para ganhar alguma boquinha no governo, para ganhar uma boquinha como assessor parlamentar em câmaras de deputados e assembleias legislativas. Ou seja, essas pessoas ali, elas se concentraram em torno do poder e não querem abrir mão disso. Enquanto que outras pessoas, como o Diego Rox e o Nando Moura, ficaram fora dessa boquinha. Seja porque não quiseram, seja porque foram excluídos. Então você vê 2 grupos que se dividiram pela força da dinâmica do poder. Então, por um lado, você tem pessoas que entram no governo, sujeitos que entram no governo, que fazem parte do núcleo interno do Bolsonaro, que durante a campanha eleitoral eram revolucionários, porque é até um termo que se usa para esses radicais bolsonaristas, que eles eram revolucionários conservadores, porque eles queriam fazer uma revolução conservadora no Brasil, romper com o establishment. Então eles tinham uma retórica durante a campanha eleitoral
e depois, quando chegam ao poder, eles compreendem que essa retórica já não pode mais ser aplicada. Uma coisa é você propor a ruptura com o sistema, e uma coisa é você estar no sistema e ter que se adequar ao sistema, porque é assim que a banda toca. Você vê algo parecido com o MBL também. O MBL tinha uma retórica antissistêmica, uma retórica de ruptura enquanto estava fora, durante o impeachment da Dilma, por exemplo, e quando eles começam a ocupar cargos de poder, eles vão mudando essa retórica, querem maneirar o tom. Então eles passam a se integrar ao sistema e jogar pelas regras do jogo. Então pode ser que seja isso. Então você tem bolsonaristas e olavistas integrados no sistema agora e que compreendem que eles não podem mais ficar fazendo o jogo que eles faziam antes, porque eles já estão no poder. Eles não podem mais tentar romper com o poder porque eles já estão lá. Enquanto isso, você tem o Nando Moura fora desse jogo, que ainda continua radical. Então ele é mais radical do que o Olavo de Carvalho e o Bolsonaro. Ele é mais bolsonarista que o Bolsonaro e ele é mais olavista que o próprio Olavo de Carvalho, porque ele não vê esse jogo se desenrolando de dentro do sistema. Ele está fora disso olhando e ainda pensa com uma visão de quem está fora. Ou seja, é alguém que não compreendeu a dinâmica do poder. Porque a maior tragédia do revolucionário é não morrer durante a revolução. Porque quando o revolucionário vai lá e ocupa o poder, ele quer romper com o sistema e ele ocupa o poder, ele descobre que para poder governar, para poder manter a sua posição enquanto governante, ele precisa usar as mesmas estratégias que o ditador que ele derrubou usava. E você vê historicamente também. Quase todas as revoluções acabam se tornando regimes autocráticos posteriormente. Ou violentos, ou brutais, ou com muitos mortes e perseguição. Porque uma coisa é você obter o poder, outra coisa é você consolidar o poder. Você não pode usar as mesmas estratégias. Embora a retórica bolsonarista de alguns ministros, do próprio Bolsonaro, dos filhos, ainda alimente essa base antissistêmica. Mas na prática eles têm que começar a jogar o jogo. Então aquilo que o Nando chama da tal direita flaviana são pessoas que entraram no jogo político agora, que estão se adequando a isso. Enquanto que ele, fora, pode ser radical ainda porque ele não faz parte disso. Ele não está lucrando nada com isso. Pelo contrário, está perdendo público, agora perdendo audiência. E a terceira hipótese, que talvez seja a mais plausível de todas, foi que, uma vez que o Bolsonaro assume, e com esse governo catastrófico, bagunçado, caótico, patético, risível em algumas circunstâncias, uma humilhação internacional, uma vez que esse governo assume, o Nando descobriu que é muito mais fácil você ser pedra, é muito mais fácil você atacar um governo, como ele atacou da Dilma durante muito tempo, ou do Temer, do que você ser vidraça. Então, você defender um governo ruim, como o do Bolsonaro, é um trabalho monumental. E talvez ele não queira mais perder o tempo dele defendendo o Bolsonaro. Isso pode significar um eventual descolamento do Nando do bolsonarismo. Eu não quero mais vínculo com isso porque eu não quero ficar aqui o tempo todo dando satisfação para os meus inscritos, tendo que justificar cagadas do governo. Sendo que ele, como o maior canal conservador do Brasil, contribuiu para esse cenário. Ele criou o cenário apocalíptico caso o Haddad ganhasse. Então ele foi lá e criou uma histeria nas pessoas, continua batendo na tecla do comunismo, de uma esquerda que estaria infiltrada em todas as instituições brasileiras e que é preciso romper com esse sistema, continua batendo nessa tecla, continua radicalizado e tentando puxar agora um público que já está insatisfeito com o governo Bolsonaro porque não cumpre aquilo que promete.